Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu vou falar sobre uma das figuras mais importantes e, por que não dizer também, uma das mais influentes da história do futebol italiano. Estou falando do argentino Helénio Herrera. E o motivo pelo qual nós estamos trazendo é um pouco inspirado numa matéria que saiu recentemente no site The Coach Voices. Eu não sei se minha pronúncia está certa, mas se não, ignore. E fala um pouco sobre o estilo de jogo do treinador, que se popularizou como o famoso Catenaccio. E era um treinador que, diferente do que o estereótipo falava, ele insistia muito que o jogo dele era mal interpretado, que ele buscava se defender para contra-golpear, não era apenas defender por se defender, como muita gente falava. E em 298 jogos pela Inter, ele foi campeão de 3 campeonatos italianos, 2 Champions e 2 Intercontinentais, o nosso chamado Mundial atualmente. E é, de certo modo, um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube nero-azzurro. E quando a gente falava naquela equipe que ele tinha, acho que tem 2 nomes que acabam servindo como influência histórica no futebol italiano. Eu destaquei nessa imagem. Era uma equipe que atuava no 3-5-2, 5-3-2, para assim dizer. E você tinha uma figura marcante que era o Armando Pique, que era um líbero, e o Luis Soares, que era o chamado regista. E eu digo isso pensando no seguinte: esse foi um termo que talvez tenha surgido a partir dele. Normalmente, quando a gente pensa no futebol brasileiro, o primeiro volante é muito mais um cara de marcação, de combate, de tentar recuperar, porque o futebol brasileiro se pauta muito em duelos individuais entre um craque e quem está marcando ele. No futebol italiano, essa ideia do regista surge pensando num futebol de contragolpe que o Helénio Herrera apresenta nessa equipe da Inter. A ideia era simples: você blindava defensivamente esse jogador com outros 2 meio-campistas mais sólidos fisicamente e que marcassem mais. E a partir do momento que você tem um jogador mais talentoso em zonas mais recuadas, ele tem mais campo, ele pode lançar, digamos assim, essas transições com muito mais facilidade. Esse primeiro passe sai muito mais limpo. E ele utiliza desse recurso tanto para o líbero quanto para o seu primeiro meio-campista. E na época, há de se falar, esse líbero ele funcionava de uma forma diferente do que seria um zagueiro de centro, um zagueiro construtor. Muitas vezes você tinha esses zagueiros partindo em progressão, chegando às zonas mais avançadas, e era algo bem comum, algo que hoje é um tanto diferente de se pensar. Mas quando a gente pensa nessa influência, ele acaba mexendo com o futebol italiano nos anos seguintes. 2 das figuras mais marcantes da história do futebol italiano foram líberos. É claro que o líbero ele não é uma exclusividade do futebol italiano, inclusive talvez seja menos marcante, menos notório do que a presença dos registas, mas gente como o Baresi, o Scirea, foram protagonistas da seleção, protagonistas dos seus clubes, viveram parte das eras mais vitoriosas, tanto de Milan quanto Juventus, e são 2 dos maiores nomes. Quando você pensa em grandes defensores do futebol mundial na história, certamente são 2 jogadores que são citados. Hoje a gente tem, digamos assim, uma adaptação. É claro que há muitas equipes que têm uma tendência de jogar num 3-5-2, e normalmente o zagueiro do centro ele assume um papel de distribuição, também com passes longos, mas muitas vezes direcionando o corredor por onde o time deve iniciar atacando. Tem um papel de ser muito criterioso nessa escolha na saída de bola. E de certo modo, quando a gente pensa nesses 2 nomes que eu coloquei na imagem, Leonardo Bonucci e o Stefan de Vrij, são 2 zagueiros que são bem protagonistas na primeira fase de construção da sua equipe. A Juventus com o Bonucci conquistou muitas coisas durante essa década, embora não esteja agora no seu melhor momento, mas
pela seleção italiana ainda mostra que é um legado, digamos assim, positivo. E eu considero que esse perfil de zagueiro mais construtor e defensivamente mais responsável por coberturas, talvez seja uma herança do que a gente trata do líbero italiano. Mas o que acaba ficando mais notório é a presença do regista. É claro que há outros numa história um pouco mais antiga, como o Vincenzo D'Amico, da equipe da Lazio, ou o Corinne nos anos 90, mas é uma herança que acaba ficando muito para o final dos anos 90 e início dos anos 2000 de forma importante no futebol italiano, principalmente pela presença do Andrea Pirlo, ele que se notabilizou na equipe do Milan, na equipe da Juventus, como um cara que comandava as ações desde trás, fazendo muitos lançamentos, tinha uma bola longa no nível quase que inacreditável. E com a velocidade que ele tinha, talvez ele não tivesse tido sucesso se ele jogasse mais avançado. Ele foi transformado, digamos assim, num regista na equipe do Brescia. Era um empréstimo, ele teve uma passagem, digamos assim, sem tanto sucesso pela equipe da Inter. E é lá que ele se converte, talvez, num jogador especial. E chega à equipe do Milan e aí o resto da passagem dele é história. Mas quando a gente fala hoje, a gente ainda tem bastante esse tipo de jogador. O Jorginho, que tem tanto sucesso na equipe do Chelsea, que foi peça marcante no Napoli do Sarri, e agora um dos melhores jogadores da Itália nessa última Eurocopa, talvez seja um dos grandes exemplos. E isso a gente está falando já de um jogador que ele aparece num contexto diferente do que seria aquele criado pelo Elenio Herrera nos anos 60. O Jorginho ele passa a organizar a equipe dele dentro de um ponto de vista muito mais ofensivo. Essa presença dos meus meio-campistas de mais pressão, de mais contenção à frente dele também se mantém. Na Itália você tem Barella e o Verratti, que embora seja muito criativo também é um grande marcador. Na equipe do Chelsea tem o N'Golo Kanté, que talvez seja o melhor do mundo nesse quesito. E no Napoli ele tinha o Alan. E isso também vale falar para o Pirlo, com Vidal, com Pogba, com Marquisio, o Gattuso, o Ambrosini. E agora a outra figura do campeão italiano, a gente pode falar do Brozovic, que também conta com o próprio Barella, em alguns momentos o próprio Vidal, que a gente já falou anteriormente, e foi um dos melhores jogadores da equipe da Inter nessa temporada, teve muito destaque. E acho que aí vem para falar um pouco de outro jogador, que aí talvez uma preferência pessoal minha, eu considero o jogador mais promissor do futebol italiano atualmente, que é o Manuel Locatelli, tá na mira da Juventus. Vai saber se esse negócio vai se concretizar, já leva tanto tempo. Mas é uma mostra de que é uma figura que se mantém e que provavelmente não deve mudar tão cedo, até porque com a Série A num contexto de pressão alta, em que muitas equipes buscam jogar marcando no campo do adversário, esse jogador talvez tenha ganhado ainda mais protagonismo, já que com o passo que quebra essa primeira pressão, você cria uma situação de muito espaço lá atrás, e isso talvez seja o que você mais espera enfrentando esse tipo de contexto. E acho que é uma influência que ficou. Não é tão comum em outros países a figura do primeiro volante ser um articulador, mas na Itália talvez isso seja muito mais a regra do que a exceção. E aí, vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse formato? Deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal e até a próxima.